Estamos aqui iniciando nossa programação do Quadrangular em Ação pela TV Ativa e hoje eu quero falar para você sobre 3 assuntos que são importantes na vida de todo ser humano: trabalho, sacrifício e domínio próprio. Você sabe que ninguém consegue nada sem trabalho. A Bíblia ensina que o preguiçoso deve aprender com a formiga. Vá aprender com a formiga, diz a palavra de Deus, que trabalha o tempo todo e quando chega o inverno, quando ela pode ter o seu momento de descanso, quando não dá para trabalhar, ela usufrui daquilo que ela já fez. E a Bíblia também ensina que aquele que trabalha, aquele que é bom naquilo que faz, ele vai trabalhar para reis, ou seja, ele vai servir gente comum e gente de relevância. Então, quando uma pessoa é um bom pintor, por exemplo, ele vai pintar uma casa comum, mas também vai pintar um palácio. Quando alguém é um bom pedreiro, ele vai construir um casebre, mas também vai construir uma casa nobre e um condomínio nobre, porque a quem é bom no que faz vai trabalhar para pessoas comuns e de relevância. E eu pergunto, você tem sido bom naquilo que você faz? Você tem sido competente naquilo que você faz? Quando nós somos especialistas naquilo que nós fazemos, o nosso trabalho chega aos ouvidos de muitas pessoas. Então, o trabalhar é algo que deve fazer parte da nossa vida. Porque senão a Bíblia também ensina que é inútil acordar de madrugada, é inútil comer o pão da amargura, porque quando nós temos um trabalho sem a bênção de Deus. Então temos que trabalhar, mas também temos que ter a bênção de Deus. E não é por muito fazer, mas sim fazer com excelência. Segundo, sacrifício. Todo mundo que chegou em algum lugar ou está chegando em algum lugar, sacrificou algo. Por exemplo, você que me vê e me ouve nesta manhã, você pode pensar assim: olha, isso aconteceu comigo. Quando eu estudei para fazer um curso de graduação, sabe o que aconteceu? Precisei sacrificar tempo preciosos de lazer, precisei sacrificar, às vezes, uma boa roupa, ou uma roupa nova, um sapato novo, ou um carro, para que eu pudesse concluir aquilo que eu estava planejando. Então o homem também tem que aprender a sacrificar. E quando nós sacrificamos, não é um sacrifício que não nos custe nada. Quando Davi, o rei Davi, ele vai oferecer um sacrifício a Deus por causa de uma situação criada por ele faz um sacrifício que custa alguma coisa. O sacrifício tem que custar algo. Quando nós desejamos servir a Deus e buscar a presença de Deus, nós temos que aprender que também temos que deixar coisas que muitas vezes nos agradam fisicamente, que nos dá prazer, mas que quando praticamos somos desobedientes à palavra de Deus. Então você percebe que o trabalho e o sacrifício, eles andam juntos. E a terceira coisa, para nós irmos finalizando essa fala, é o domínio próprio. Já percebeu alguém que não tem um equilíbrio? Como uma pessoa desequilibrada, ela traz prejuízos para si e para aqueles que estão à sua volta. Ela é como algo que vem do nada. Do nada a pessoa perde a noção daquilo que ela está fazendo e ela acaba ofendendo pessoas, ela acaba maltratando pessoas, ela acaba fazendo algo que depois ela vai se arrepender. Então é muito importante que nós tenhamos domínio próprio, ou seja, que possamos ser pessoas equilibradas, independente do momento de pressão que estamos vivendo. Sabe por quê? Tudo passa, a pressão passa, as lutas passam, as dificuldades passam, mas nós só vamos perder quando perdemos o equilíbrio. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, primeiro, trabalhe e trabalhe bem. Segundo, aprenda a sacrificar, faça um pouquinho mais, vá um pouquinho mais além do que vai uma pessoa comum. E terceiro, tenha autocontrole, tenha domínio próprio, tenha a situação sobre o seu controle e peça, para terminar e fechar com chave de ouro, a bênção de Deus sobre a sua vida. Aí, meu filho, as coisas vão andar e vão andar bem. Seja abençoado nesse dia, fique conosco, porque o Quadrangular em Ação só está começando e somos a Igreja do Evangelho Quadrangular, sede de Piracicaba, no Ano das Maravilhas.
Olá, meus amigos do programa Quadrangular em Ação. Nós estamos aqui gravando um programa para vocês para falar um pouco sobre comportamento humano. Meu nome é Alexandre Rota, eu sou Master Coach Trainer e trabalho com coaching há 12 anos. E o que é coaching? Coaching é uma metodologia estruturada que trabalha com o comportamento humano, levando a pessoa do ponto A ao ponto B. O que não é coaching? Não é coaching, hipnose, programação neurolinguística, mentoria, isso não é coaching. Coaching também não é aconselhamento. O coaching trabalha o comportamento do indivíduo para ajustar e alinhar as suas metas e alcançar objetivos reais e plausíveis. Isso é coaching. Hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Jaqueline. Ela é pesquisadora da Faculdade de Odontologia e é uma honra te receber aqui hoje, Marcela. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E nós vamos tirar hoje algumas dúvidas, fazer algumas perguntas para ela. Doutora, quais são as doenças bucais que mais atinge a população hoje em dia? Um prazer é todo meu, gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui presente, conversando um pouquinho com vocês, né? Muito obrigada. A respeito da saúde bucal. Então, Bruna, hoje as doenças bucais mais prevalentes, a campeã ainda é a cárie dentária, né? Seguido da doença periodontal, dos problemas de má oclusão e lesões de boca seria a quarta doença mais prevalente, né? A cárie ainda é a campeã devido aos hábitos bucais que a população ainda tem, né? Em relação a uma má higiene, em relação a comer certos tipos de alimento que contém carboidrato, doces, que isso pode causar, sim, malefícios para o dente. A doença periodontal também, ela se origina devido à falta de cuidado com os dentes, uso de fio dental, uma pasta adequada, um movimento adequado na escovação. A má oclusão já vem mais de um problema genético, né? Ou de um problema de mordida diferente. Problemas também relacionados à articulação temporomandibular, que é essa articulação que a gente tem, né, na abertura e fechamento da boca. E as lesões bucais, que a gente poderia citar mais grave, e aquela que a gente precisa ter um olhar e um cuidado maior, que seria o câncer bucal. E o câncer bucal ele tem vários fatores de risco. Quem fuma, quem bebe, quem tem hábitos de higiene também inadequados, traumas, então uso de dentadura ou algum aparelho no dente que está traumatizando, então isso pode sim desencadear alguma úlcera, alguma lesão, e se não cuidada, né, essas células podem se multiplicar de uma forma desordenada e acabar causando realmente o câncer bucal, que é uma doença muito grave. Muito grave. Exatamente. E como a gente pode fazer para evitar essas causas, né? Porque a cárie, a gente sabe que todo mundo tá com dor de dente, é cárie, né? E você comentou uma coisa interessante, que até a alimentação pode interferir nessa questão. E como que nós podemos evitar um pouquinho de tudo isso que você acabou de nos falar? Então, a cárie basicamente é a higiene, né? A cárie, a doença periodontal, seria a gente se dedicar mais a escovar os dentes corretamente, né? Não somente na frequência, que o dentista sempre recomenda, 3 vezes ao dia, mas adianta, né, escovar 3 vezes ao dia de uma forma que não é eficiente, só escovar os dentes da frente ou só escovar os dentes do fundo, também não vai adiantar, né? Porque a placa vai permanecer em locais que a gente não percebe, né? E essa placa vai acabar se proliferando, as bactérias, e formando a cárie e a doença periodontal. Então, assim, basicamente, a recomendação é uma boa higiene adequada, um uso do fio dental, né? Do limpador de línguas também é muito importante. E uma pasta, um creme dental adequado. Então, hoje em dia no comércio tem muitos cremes dentais que acabam sugerindo aí um clareamento. Sim, então, a gente ouve muito isso, muito, né? E aí esse creme dental ele tem muito abrasivo na maioria das vezes. Esse abrasivo é como se fosse uma areinha, e essa areinha acaba causando um desgaste no esmalte do dente. E esse desgaste pode não só prejudicar o dente, mas causar também malefícios. Por exemplo, a questão da sensibilidade. Entendi. Então, muitas vezes o paciente se queixa que o dente está sensível, quando
ingere algum alimento gelado, alguma coisa quente, meu dente está sensível. Por quê? Desgastou aquele esmalte, e o esmalte é que protege o dente, né, contra essa sensibilidade. Ela protege, ele é como se fosse uma camada protetora para aquele efeito agressivo não chegar até a polpa, que é na polpa que tem os vasos sanguíneos, tem os nervinhos ali, então o esmalte, a dentina protege essa polpa, e quando desgasta ela fica desprotegida. E você comentou também uma coisa sobre o gelado, né, ou muito quente. E algumas amigas minhas, particularmente, elas perguntaram pra mim assim, quando você come doce, ingere doce, às vezes tem essa sensibilidade. É por conta disso também ou não? Sim, pode ser por conta desse desgaste do esmalte, e também pode ser por conta de alguma área do dente estar exposta. Então, assim, quando a gente fala de escovar, além da frequência, do jeito, do modo certo, dos movimentos corretos da escovação, a gente tem que tomar muito cuidado com a força que a gente coloca. Então, muitas vezes a pessoa escova no movimento incorreto, assim, de vai e vem, e com uma força muito grande. É, muita força, né? Aí o dente, que acontece? Ele se sente, na verdade a gengiva, ela se sente agredida, ela se sente machucada, e ela vai se afastar do dente. Então no dente de cima ela acaba levantando, no dente de baixo ela acaba abaixando, e expõe a raiz. A raiz não tem esmalte. E aí quando eu como um doce, quando eu ingero alguma coisa gelada, quando até eu escovo o dente, o simples fato de fazer um enxaguatório com água, eu já sinto, né, uma sensibilidade. A gente chama isso de hipersensibilidade. Entendi. Bruna, você tem mais alguma pergunta pra gente encerrar esse bloco? A minha pergunta é um pouquinho mais longa, eu acho que eu prefiro deixar pra depois. Então, só pra gente finalizar esse bloco, tá muito interessante. Pra gente finalizar, então não é a força que determina uma boa escovação, e sim a forma, o jeito. O jeito que você escova. E o uso correto do fio dental. Então, muitas pessoas a gente pergunta, usa, eles até falam que usa, mas o dentista sabe, ao olhar a boca, se usa ou não. Não adianta querer enganar, né? Exatamente. E às vezes eles falam assim, eu uso e sangra, então eu acho que tá machucando. É pelo contrário. Se sangra é porque tem placa. Se tem placa, eu preciso realmente insistir em passar mais o fio, escovar corretamente, usar o enxaguatório bucal. Tem enxaguatórios bucais próprios para doença periodontal, que são bactericidas e que ajudam no controle disso na cavidade. Muito bom. Então fique com a gente, que daqui a pouco a gente já volta com mais informações sobre a sua saúde bucal. Quero convidá-lo para que a partir do dia 4 até o dia 25 de abril, de 4 a 25 de abril, são 4 quartas-feiras, onde nós teremos a poderosa campanha na Igreja Sede do Evangelho Quadrangular, Rua Floriano Peixoto, 1707, perto da Santa Casa. Lembrando que o mês de abril iniciou-se no dia 1º com a Páscoa, e Páscoa significa ressurreição, crucificação, mas também ressurreição. Depois de uma sexta-feira da paixão, sempre tem o domingo da ressurreição. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, nas quartas-feiras e às quintas, na tarde da bênção, às 14h30, estará realizando a poderosa campanha Ressurreição de Sonhos, onde os nossos sonhos que porventura morreram poderão ressuscitar pelo poder da palavra pregada. Então, você é o nosso convidado. Toda quarta-feira e quinta-feira, no mês de abril, de 4 a 25 de abril, campanha Ressurreição de Sonhos. Quarta-feira, às 6h30 da manhã e às 19h30. E também às quintas-feiras, às 14h30. Você é o nosso convidado, venha receber essa palavra que vai trazer de volta aquilo que porventura você perdeu. Campanha Ressurreição de Sonhos. Todas as quartas e quintas do mês de abril. O que ontem era fé, hoje é milagre. O que hoje são sonhos, amanhã serão maravilhas. Participe e seja bem-vindo. Estamos de volta aqui, eu e a Bruna, com a doutora Jaqueline. E aí, falando mais um pouco dessas doenças bucais, eu queria saber, doutora, como nós podemos evitar a maloclusão? Sim, então a maloclusão, primeiramente, a maloclusão ela seria um mau posicionamento dos dentes. Então os dentes, quando a gente oclui, a gente fecha,
né, a boca, é para os dentes de cima ocluírem com os dentes de baixo e um morder corretamente o outro. O que acontece na maloclusão? Às vezes nessa mordida, morde torto, morde invertido, e aí quando eu vou mastigar, né, quando eu vou falar, respirar, isso pode dificultar essas ações, né, principalmente no morder. Né? E isso também pode causar algumas anomalias, né? Algumas dores aqui na região do bucinador, que é esse músculo da bochecha que a gente tem, pode causar problemas também nessa articulação. Hoje em dia é muito comum o bruxismo e o apertamento, que é a doença assim, do estressado, né? E hoje a população está muito estressada, essa vida agitada, né? De trabalho, de filhos, de casa, são muitas funções, múltiplas funções que acabam levando esse indivíduo a descontar em algum lugar do corpo. Então tem gente que desconta e tem gastrite, uma dor no estômago, né? Tem gente que desconta e tem enxaqueca. E tem pessoas que é no dente, então eu aperto, eu fico o tempo todo apertando ele. Então isso é um sintoma de estresse? É um sintoma de estresse. Ou eu fico o tempo todo rangendo, à noite principalmente. E como que o dentista sabe, né, que aquele paciente tem esse bruxismo? Então ao exame clínico ele percebe que o canino, que é a nossa presa, ela tem pontinhas, né? A cúspide dele é uma pontinha. Quando eu tenho o bruxismo, essa pontinha já tá sem nada, ela fica rapada, assim, fica, né, desnivelada. Então essa ponta da cúspide some. Então isso é um dos indícios de que aquele dente, aquela pessoa tem o bruxismo e esse bruxismo está causando, prejudicando o dente dessa pessoa. E dores de cabeça também, quando dói o dente, dói a cabeça. Dói a cabeça, o bruxismo causa dores. Não tem nada pior que dor de dente, gente. Parece que dói sempre de madrugada, né? Exatamente. Isso quando esfria o corpo, né? Isso não é cientificamente provado, mas eu inclusive já tive dor de dente e doía mais no final da tarde, comer de noite. Gente, parece que a dor de dente à noite ela dói 1000 vezes mais, né? E doutora, desculpa interromper, Marcela, mas no outro bloco a gente estava falando sobre creme dental que falam que vai deixar o nosso dente mais branco e tudo mais. Qual clareamento eu posso fazer? Qual tratamento é indicado? Ou sim, ou não é indicado? Não, clareamento pode ser indicado. Pode fazer. Sim, pode, mas no consultório odontológico. Nada então hoje não dental. tem fórmula mágica. Bicarbonato, que o pessoal fala bastante. Vamos fazer bochete de bicarbonato, bochete com vinagre. Então assim, tem várias fórmulas caseiras. Isso prejudica os dentes. Então assim, quero fazer um clareamento, quero deixar meus dentes branquinhos, vamos procurar um dentista. E hoje em dia tem duas formas de clareamento. Tem um caseiro, que a gente faz aquela plaquinha de mordida, e aí o dentista dá esse material, uma seringa clareadora, e o paciente põe esse produto na plaquinha e dorme com ela. Tem que ficar um tempinho com ela para poder agir. E a gente mesmo colocando, não dá erro assim de manchar os dentes? Não, porque é controlado. É certinho. De 15 em 15 dias, uma vez por mês o dentista vai ver se está clareando, ele ensina esse paciente a colocar a quantidade correta. Durante o clareamento eu não posso ingerir produtos que tenham coloração, Coca-Cola, refrigerante, café também não, vinho, molho vermelho, chocolate preto, então tudo que tem corante eu não posso ingerir, porque durante o clareamento os dentículos, que são os canais que tem dentro da dentina, vão estar abertos para que o produto entre. Então se ele está aberto não vai entrar só a medicação do clareamento, vai entrar também, né, esses outros corantes, e também não pode fumar, principalmente, porque o cigarro já causa, né, um escurecimento no dente. Quando está fazendo clareamento, a gente já fala para o paciente que não pode fumar. E tem outro clareamento que é o de consultório. Então são sessões regulares que o paciente precisa passar, né, no consultório odontológico, e o produto do clareador ele é colocado no próprio consultório, espera, aí tem um fotopolimerizador que a gente fala que é aquele aparelho que tem a luzinha azul, e aquele que vai acelerando o processo então é mais rápido o de consultório, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem relatos aí de pacientes que falam que dá mais sensibilidade, que é mais rápido, então ele abre mais esses dentículos, então ele sente um pouquinho de dor no frio, quando vai escovar, quando vai até o arzinho assim, no falar o arzinho que entra. Então, eu já ouvi falar que tira o esmalte do dente. Isso é mito? Não, isso? É mito. Que tira o esmalte, desgasta o esmalte, essas pastas, esses cremes dentais abrasivos que tem, tipo essa areinha, que é o
o abrasivo. Entendi. Desse tipo. Uma outra dúvida minha que eu já ouvi falar também, eu queria saber se isso é mito ou não. Mulheres quando engravidam, falam que quando ela está grávida, o bebê rouba todo o cálcio do dente dela, que ela perde, assim, dente cai, fica mole. Isso é verdade? Isso não é verdade? Então, muitas pessoas acreditam nisso, né? Porque associam a gravidez com os dentes que enfraqueceram, que cariaram, que deu canal, que teve até que extrair. Na verdade, assim, a mulher tem alterações hormonais do corpo, que está em processo ali de adaptação, tem um novo ser se formando, mas essas alterações hormonais não prejudicam o dente. O que acontece é o seguinte, como elas têm enjoo, elas não conseguem escovar o dente corretamente, principalmente os de trás. Então, quando eu vou colocar a pasta lá com a escova, acaba estimulando o vômito, né? Eu fui mãe, eu passei por isso, então nos primeiros meses a gente realmente não consegue escovar como a gente escovava antes. Então tem até uma dica para isso. A gente dividir o dente em 4, né? E aí a gente escova esse primeiro lado, escova, aí espera um pouquinho, faz o bochecho, aí escova esse outro lado de cima, espera um pouquinho, faz o bochecho, faz a mesma coisa embaixo, dos dois lados, em vez de escovar tudo de uma vez, porque aí vai dar ânsia, ela vai querer parar e não vai escovar. Então assim, na verdade a gestante, por exemplo, na saúde pública que a gente fala, né, essa saúde que cuida do coletivo, que cuida das pessoas que usam o SUS, que vão no postinho, a gestante ela já é um grupo prioritário por conta disso. Né, para poder evitar que durante a gravidez ela tenha problemas bucais. Então a gente volta no início, a escovação é essencial para tudo. É essencial para tudo, exatamente. Então, Um mito que eu gostaria de saber, particularmente uma pergunta minha, uma dúvida minha, a gente vai muito em nutricionista, a gente ouve muito nutricionistas dizerem que tomar água com limão em jejum ajuda durante o dia. E aí você vai conversar com alguns dentistas, eles são meio que contra, porque fica com um pouco de sensibilidade. Isso é um mito ou é verdade? Então, depende da pessoa, né? Então, tem pessoas que, ao ingerir isso, ela já tem uma sensibilidade. Como o limão ele é ácido e o nosso pH da boca, ele precisa manter sempre praticamente no básico e não no ácido. Sim. Esse ácido, né? Você chupar limão ou você ingerir abacaxi, muita coisa ácida, pode causar uma doença que a gente fala de erosão. Coca-Cola, por exemplo, é super ácido. Então eu já tive assim, pacientes no consultório que foi pro atendimento, quando eu olhei estava com os dentes praticamente todos com erosão, que é aquele desgaste, o dente corrompido, exatamente. Aí eu fui perguntar o que ele tinha. Ele falou que ele era caminhoneiro e que ele tomava Coca-Cola assim, direto, né, todo dia, o dia todo, e não escovava o dente. Então, esse pH estava sempre ácido, e isso realmente acaba desgastando. Mas então a gente pode continuar tomando nosso limão tranquilo. Foi muito bom te receber aqui hoje. Espero que você tenha gostado também, Nossa, Marcela. dá vontade de continuar falando. Muito interessante o assunto. Eu espero que você de casa também tenha gostado. E fiquem conosco que ainda tem muito mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. gente. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crenças com relação à parte financeira. Todos nós sabemos que as nossas crenças foram criadas principalmente em nossa infância, do 0 aos 7 anos de idade. Essas crenças limitantes fazem com que a gente tenha uma crença de que hoje não é muito capaz, que nós não acreditamos que nós não somos capazes de desenvolver financeiramente. Imagine uma criança que viveu num ambiente em que o pai falava assim: filho, dinheiro não dá em árvore, é difícil ganhar dinheiro. Muitas das vezes essa criança, aquela criança que hoje é uma adulta, ela se sente limitada inconscientemente e muitas das vezes ela se depara com situações de que ela poderia sair da situação, mas por ela ter vivido aquela experiência, fez com que ela criasse crenças limitantes com relação ao dinheiro. E o fato da pessoa viver essas experiências fez com que ela tenha crenças que impedem ela de ser bem-sucedida financeiramente, de ter um bom planejamento, de querer algo mais e de buscar esse algo mais. E você tem tido crenças financeiras? Tem tido crenças limitantes? Comece a reprogramar suas crenças para que você de fato possa prosperar na sua vida e ser bem-aventurado em nome de Jesus.
SED News, informativo semanal da IEQ-SED Piracicaba. Quadrangular em Ação, programa de variedades da Quadrangular SED na TV aberta. Diariamente às 7 da manhã nos canais 26 UHF, 21 da NET e 19 da Vivo TV. Acompanhe agora nossa agenda semanal. Participe com a gente. Segunda-feira, Bênção do Trabalhador às 7 horas. Retire seu informativo mensal e fique por dentro da programação esportiva. Terça-feira, Manhã da Bênção às 8h30. Escola Bíblica Quadrangular às 19h45. Programa Faço Parte do Milagre em www.radiofad.com.br às 20 horas. Quarta-feira, Culto do Milagre em 2 horários, 6h30 e às 19h30. Campanha Ressurreição de Sonhos. Todas as quartas e quintas do mês de abril. O que ontem era fé, hoje é milagre. O que hoje são sonhos, amanhã serão maravilhas. Participe e seja bem-vindo. Quinta-feira, Tarde da Bênção às 14h30. Culto das Mulheres às 19h30 com o tema Restauração. Sexta-feira, Ministério Moriá. Apoio a pessoas com necessidades especiais às 9 horas. Reunião do Clamor com Escola de Oração às 19h30. Quadrangular no Hotel às 20 horas no New Life Aparte Hotel. Sábado, Projeto Timóteo. Futebol para as crianças às 9 horas. Programa Faço Parte do Milagre na Rádio Educadora AM às 9 horas. FAD, Jovens e Adolescentes às 19h30. Reunião dos Ancorados às 19h30. Domingo, Culto da Família em 3 horários, às 8 horas, às 10h30 e às 19 horas. Baixe o aplicativo da IEQ-SED Piracicaba em seu celular, disponível gratuitamente na Play Store e App Store. Siga-nos no Facebook, Instagram e YouTube. IEQ-SED Piracicaba. Olá, eu sou o Adriano Clemente e vou te dar uma dica de viagem. A dica de viagem de hoje é a cidade de Caldas Novas. Localizada a 660 quilômetros de Piracicaba, é considerada uma estância hidrotermal, a maior estância hidrotermal do mundo. Caldas Novas tem uma população de 85 mil habitantes, podendo chegar a 500 mil pessoas na alta temporada e passam por lá 3 milhões de visitantes por ano. Entre as várias atratividades que tem, os maiores pontos são os parques termais, onde as águas brotam na temperatura de 43 a 70 graus Celsius. E você tem o lugar mais conhecido de Caldas Novas, que é a Pousada do Rio Quente. Não deixe de conhecer, para todas as idades, desde o bebê até a melhor idade. E a dica do Clementão é empadão goiano. Se você gosta daquela empada maravilhosa, com peito de frango desfiado, com aquela linguiça caipira, tudo junto, não deixe de aproveitar o empadão goiano. Vem com o Clementão que você não erra. Chegamos ao fim da nossa programação, espero que você tenha sido abençoado e está aí os nossos convites para você frequentar um dos nossos cultos, uma das nossas reuniões, como você já viu no SED News agora há pouco, e você já tomou ciência daquilo que nós estamos fazendo na cidade de Piracicaba. E se você tiver condições, às quartas-feiras nós temos a campanha Ressurreição de Sonhos. Você é nosso convidado, 6h30 da manhã, e 19h30, e também às quintas-feiras, às 14h30. E agora, gostaria de finalizar orando por você. Se você puder fechar os olhos, receba a oração da fé. Pai querido, em o nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora para abençoar
esta pessoa que está aí no seu sofá, no seu trabalho, enfim, Deus, vendo esta programação pela TV Ativa ou depois no YouTube pelo computador, mas eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor toque sobre a vida dessa pessoa. Toda doença que esteja sobre essas casas, nós repreendemos em o nome de Jesus, porque o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Pai querido, abençoa, Senhor, trazendo libertação e paz, porque a Bíblia diz no Salmo 29 que o Senhor é o que dá paz para o seu povo. Traga paz para essa família, em o nome de Jesus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado de participar conosco do Quadrangular em Ação e até amanhã, se Deus quiser.